Boa noite, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem com a gente aí participando da nossa comunidade de práticas. Hoje a gente está recebendo o senhor Ricardo Stuck, presidente do IIBA, o Brasil. Brasil, isso, para mais um bate-papo, uma conversa aí. Acredito que é muito interessante. Quer se apresentar, Ricardo? Já pôr o teu material aí e começar a tua... Vou me apresentar sim, mas a gente daqui a pouco eu ponho o material, porque no material eu não me apresento. No meu Então vamos material lá. eu já estou falando de conteúdo. É, bom, e hoje vou de trás para frente, tá? Hoje, além de presidente do capítulo Brasil do IIBA, tá? E eu vou te explicar daqui a pouquinho. Ó, o Rubens chegou aqui. Rubens, boa noite. Não ouvimos ainda o Rubens. Rubens. Boa noite. Ele pôs um texto pequeno para gente no Beleza, chat. boa noite, tá bom. É, então, eu estou como presidente do IAB Capítulo Brasil desde janeiro, tá? Já era voluntário desde 2021 do capítulo, apesar de estar envolvido entre mais longe e mais perto com a IAB já há quase 15 anos aqui no Brasil, que é a idade que o capítulo tem aqui no Brasil. O capítulo foi fundado em 2008 aqui, então estamos comemorando 15 anos esse ano e 20 anos no primeiro, onde ele foi estabelecido no Canadá, tá? Além disso, eu sou sócio de uma consultoria, chama-se Lozinski Consultoria, é uma consultoria de negócios baseada em projetos de tecnologia, é uma consultoria totalmente agnóstica à tecnologia, então a gente faz trabalhos de planejamento, arquitetura, gestão, planejamento estratégico, tanto arquitetura de sistemas quanto tecnologia, infraestrutura, serviços de TI, gestão de TI. Então, é uma empresa que presta serviços para os mais diversos segmentos de mercado, né? E sempre com um viés de negócio orientado à tecnologia, e aí que o nosso planeta aí a análise de negócio se cruza dentro do meu horizonte profissional e também dentro do meu mundo aqui do IIBA, Show. tá? É, eu conheci o IIBA, só para vocês terem uma ideia, quando o Álvaro comentou aqui, quando em 2008 eu fui, então, uma reorganização da empresa, eu trabalhava, não era consultora ainda, eu trabalhava numa área de energia elétrica, teve uma reorganização e criaram uma área de analistas de negócio, isso lá em 2006, 2007, por aí. E aí, quando a área foi criada, eu fui atrás de como que a gente poderia padronizar, ter metodologias, padrões, normas, enfim, para o time trabalhar. Foi aí que eu conheci o IIBA. Mas quem é o IIBA, né? Ou melhor, vamos primeiro falar do que é análise de negócio. Chegou uma galera aqui nos últimos minutos, hein? Boa É, noite a todos. boa noite. Deixa eu Gente, eu não, eu parei de ver todos vocês, tá? Eu só estou vendo o Ricardo aqui, porque vocês tiraram as câmeras, mas eu não quero fazer uma apresentação, tá? Eu queria que fosse um bate-papo. Eu trouxe um material aqui para vocês verem, mas interajam, perguntas aqui. Eu só trouxe um material para dar um guia aqui, um guia, um roteiro para o papo, tá bom? E, Show. por favor, a gente vai trocando ideias para colocar. Eu vou ter que tirar a sua tela aí. O seu som tá que ainda Pode, pode ir lá. tá Tá bom? compartilhando? Eu vou compartilhar agora. Pode compartilhar. Beleza. Aqui. Muito bom. Então, eu até
A gente teve um probleminha de comunicação aí, mas enfim, o tema hoje que a gente vai falar é análise de negócios na agilidade, tá? Por que não só análise de Opa, acabou de chegar, chegando mais gente aí. A gente não fala só de requisitos quando a gente fala em análise de negócio, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Mas primeiro eu queria conceituar vocês do que é a análise de negócios, que alguns conhecem mais e outros menos, tá? Então, aqui é a teoria formal, tá? Copy-paste lá do site do IIBA, tá? Então, a análise de negócio é a prática de possibilitar mudanças em um contexto organizacional, definindo necessidades e recomendando soluções que entreguem valor aos stakeholders. Tá? Olha que interessante. Nessa frase, em nenhum momento está escrito tecnologia. Tá? Em nenhum momento está escrito sistema. Em nenhum momento está escrito TI. Em nenhum momento está escrito nada que remete especificamente ao mundo de TI, apesar de ser o mundo que mais utiliza, pelo menos oficialmente, a análise de negócios, né? Vamos falar um pouquinho mais disso, né? E aí, o conjunto de tarefas e técnicas usadas para realizar a análise de negócio é definido no Guia de Corpo Conhecimento da Análise de Negócios, ou o Babok Guide, tá? Provavelmente, conforme eu fiz uma rápida enquete aqui com vocês, vocês talvez não conheçam o Babok, tá? Algum de vocês conhece? Só para eu saber aqui, escreve no chat, e o chat pelo menos eu consigo acompanhar aqui. Algum de vocês conhecia ou conhece o Babok? Já tinha ouvido falar? Sim, aqui o Álvaro sim, o Ricardo Moura também. Opa, a Lilian também. João Ferraz sim, a Selma também sim. Olha que bom. Então tá bom, o Rogério também. Olha só, então interessante. Então, é, o Babok é um. Nós estamos na versão 3 do Babok, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre ele. E inclusive já em português, tá? Foi lançado em português ele o ano passado. Então, ele é um conjunto, é um livrão. Eu estou sem o meu aqui agora, porque a versão em português eu fiquei sem, mas já vou encomendar o meu. Eu tenho usado muito digital, então eu não tenho, mas eu gosto muito de ter ele no físico. Tá? Ele ajuda demais a gente no dia a dia a quê? A justamente definir necessidades e recomendar soluções. Então, a qualquer momento que a gente precisa entender alguma coisa para transformar isso numa solução, você talvez não soubesse, mas você está fazendo análise de negócios. Tá? Pode ser com maior ou menor conhecimento, né, desse termo. E, eventualmente, eu acho que, dependendo do seu caminho que você fez na carreira, provavelmente você conhece algumas das técnicas que o Babok traz. Né? O propósito do Babok é justamente criar esse compêndio e não só ser uma biblioteca de técnicas e tarefas, mas também orientar em cada momento, em cada situação, quando que uma técnica é melhor usada. Tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? É, mas uma das coisas mais valiosas que a análise de negócios traz, a gente fala que é o mindset de análise de negócios, tá? O mindset de análise de negócios é aquela preocupação o tempo todo se você está entregando o valor que o negócio precisa, certo? Então, mais do que simplesmente um conjunto de tarefas e técnicas, ele tem uma questão de mindset na análise de negócios para você poder realmente entender o negócio e entender o que realmente aquilo vale ou vai entregar de valor. Fala, Álvaro. Eu queria comentar, Ricardo, essa primeira parte do que está escrito na tela agora, né? A simplicidade disso e o quanto isso faz sentido para nós. Para mim faz muito sentido porque, por exemplo, você pega ali, né, a prática de possibilitar mudanças. E aí tem um texto mais assim rebuscado e tal, mas a simplicidade disso é quantas pessoas hoje nós conhecemos na organização que fazem isso muito bem e elas não sabem que são analistas de negócio, né?
porque foi o que aconteceu comigo, né? De repente comecei a estudar e falei, nossa, eu sou isso aí. Pois Sempre é. fui, né? Tentei ser programador e tal, mas não, eu sou muito bem isso aqui. E aí eu Uhum. queria que você comentasse com a sua experiência, né? O quanto você vê isso hoje no IIBA sobre pessoas que se descobrem e tal, né? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor, se faz sentido Claro, isso. eu até tenho, daqui a pouco eu vou mostrar um material que vai mostrar o quanto isso é abrangente, Álvaro, mas assim, na prática, é, não importa com quem eu converse, tá? A não ser que a pessoa esteja simplesmente cumprindo uma obrigação operacional, de alguma forma, ela deveria ter minimamente essa consciência, tá? Porque hoje em dia, não importa a sua função, você deveria ser capaz de ser minimamente autocrítico se você não poderia fazer melhor aquilo. E a partir do momento que você está sendo crítico para fazer melhor alguma coisa, você está fazendo análise de negócios em qualquer profissão, né? Então, e obviamente eu sou suspeito, principalmente hoje na cadeira de presidente do Capítulo Brasil, parece até que eu faço isso só para puxar sardinha para o meu lado, mas eu sempre disse isso, tá? Há 15 anos que eu trabalho oficialmente, vamos dizer assim, com essa consciência, eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que isso não quer dizer que você precisa ser ou ter no crachá, ou ter na carteira a posição de analista de negócios. Eu acho que podemos falar isso um pouco também, principalmente aqui a gente vai falar de agilidade, eu acho que é importante, assim, mas hoje em dia tem cada vez menos essa competência ser um cargo, certo? Essa competência, por muito tempo, em alguns lugares, essa competência estava direcionada para um cargo, né? E ela fez sentido por um momento. Eu não tenho muito a ideia de idade de todo mundo aqui, eu estou vendo alguns que já estão pelo menos há uns 20 anos no mercado, que nem eu aqui, é, e a gente que viveu a transição da agilidade, conheceu um pouco a agilidade como a gente conhece hoje, né? Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, eu também trabalhei com desenvolvimento, eu já comecei no processo unificado, que o processo unificado, em teoria, é um método ágil, né? Mas ele foi um dos primeiros e ele acabou sendo, aconteceu duas coisas com ele, né? Ele acabou sendo crucificado muito, pegaram tudo que o método, na época, o falecido a Rational, que comprada pela IBM, para quem teve a oportunidade de conhecer a Rational, aquela empresa era incrível, tá? Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, 2 cursos na Rational, quando ela ainda era aqui no Brasil, antes da IBM comprar, era fantástico. Tinha uma mentalidade muito bacana e o famoso era o RUP. Não sei se alguns de vocês conheciam que era o RUP, que era o Rational Unified Process. Ele, em teoria, ele era um processo iterativo incremental, que é o que a agilidade preza hoje, né? De forma diferente, é uma evolução, né? Não quero necessariamente defender o RUP em detrimento a nenhuma outra, mas ele já era um princípio de uma agilidade comparado com o que se tinha antes, que era puramente o cascata, né? Mas naquela época, e ainda no RUP, existia a função analista de negócio. Né? Era muito forte ali o analista de negócio. Os projetos exigiam um nível de planejamento antecipado antes de você construir qualquer coisa muito maior, né? Então, se produzia muita documentação, se produzia muito protótipo, se produzia muito use case, se produzia muito monte de coisa para discutir como que deveria ser um projeto, né? Principalmente de sistemas. E a partir daquele momento, você entrava por uma construção e gerenciava mudanças, né? E as mudanças, quem estava aqui também é um pouco mais do que eu diria que eram quase que criminalizadas, né? Porque era a grande arma. A TI falava assim: pô, agora meu prazo eu não cumpro mais, agora é isso e aquilo, porque você mudou de ideia e etc. E quem já tinha sacado um pouco ali, eu lembro que eu falava isso, eu falava assim: gente, mas não tem problema nenhum de mudar, gente, ninguém
consegue antecipar algumas coisas, ainda mais em sistema que tem uns muito subjetivos, tem algumas coisas que você só descobre realmente no caminho, né? E aí, com o tempo, isso foi se amadurecendo e começou-se a discutir metodologias ágeis. Tá? A gente começou a pegar, eu peguei bastante essa transição, e aí corta para cá, né? Vamos pensar aqui em quase 15, 18 anos depois, a gente está com uma mentalidade ágil muito forte, né? E aí, e algumas outras coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Mas eu vou seguir no material aqui só para eu não perder minha linha de raciocínio. Tudo bem? O que eu queria falar aqui para vocês? Simplesmente eu não vou falar nada além de IIBA, além desse slide, tá? O IIBA é uma associação dedicada a apoiar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, sucesso, por exemplo, do profissional que pratica análise de negócios, tá? É uma rede global, tem mais de 29 membros no mundo inteiro, mais de 300 membros corporativos, certo? E 120 capítulos. No Brasil, somos um capítulo, que é um país só. Há um tempo, uns anos atrás, a gente já teve capítulos regionais, mas eram muito pequenos e eles foram centralizados para ser um capítulo é, é, Único. único, exatamente, para o país todo. Tá? E ele governa essas competências de análise de negócio, e não é só o Baboc que ele cuida hoje, não. Tá? Ele começou com o Baboc, ele faz outras coisas para ir se atualizando também. Tá bom? Então, para facilitar, eu não tenho a menor vergonha de falar isso, eu falo que o IIBA para análise de negócio é o PMI do gerenciamento de projeto. Tá? Geralmente o PMI todo mundo conhece, certo? Então, é a mesma coisa, tá? O PMI, eles têm o PMBOK e a gente tem o BABOK, tá? Então, é a mesma lógica, tá? Do corpo de conhecimento, mas eu não estou aqui, de novo, eu quero divulgar aqui a análise de negócios e não o IIBA. Se um dia alguém quiser conhecer melhor o capítulo, etc., podemos falar mais, tá bom? Bom, esse slide eu adoro, que é o Business Analysis Core Concept Model, tá? É o modelo de conceito core da análise de negócio, tá? A gente fala que nós temos 6 grandes temas aqui, que quando você avalia a relação sobre todos eles, isso aqui você está fazendo análise de negócio, tá? E tudo para isso aqui é de uma forma bem alto nível, né? E aqui é o primeiro nível, e depois você vai descendo até chegar numa técnica de como eu faço alguma coisa mão na massa, tá? Mas olha que interessante a riqueza que tem esse material, tá? Então, uma necessidade, vamos pegar aqui a partir de qualquer ponto, mas se a gente pegar uma necessidade, ela vem de um contexto, sempre, certo? Certo? Uma necessidade, ela vem de um valor que quer ser buscado, certo? E o contexto e a necessidade e os valores também têm relação, certo? Para quem a necessidade, ela tem os seus stakeholders, certo? E os stakeholders têm diferentes contextos e diferentes noções de valores para uma mesma necessidade, certo? A partir desse entendimento, desses N para N aqui, dessa inúmera quantidade de possibilidades que você faz, você começa a mapear uma necessidade. Então, antes da gente entender como transformar isso numa solução e quais são os requisitos funcionais, por exemplo, de uma solução,
né? Se a gente estiver falando de um sistema, a gente tem que entender a necessidade, em qual contexto essa necessidade acontece, que valor que essa necessidade, quando atendida, vai trazer, e a que stakeholders que eu estou atendendo quando eu entrego essa necessidade. Por quê? Porque a hora que eu consigo prover soluções, essas soluções elas vão estar em um contexto que tem que entregar os valores para os mesmos stakeholders da necessidade. E aí isso se fecha. Tá? E, obviamente, você tem o prisma da mudança aqui, que tem que acontecer, né? Ela é natural do nosso dia a dia, saber gerenciar isso. E as mudanças, elas podem ser não só mudanças de necessidade, né? Às vezes você tem uma mudança de contexto. E aí a mudança de necessidade não é nem porque alguém mudou de ideia, é porque mudou o contexto, ou porque mudou o stakeholder, ou mudou o mercado, e aí o valor virou outro, né? Então, às vezes a mudança não é simplesmente, eu pensei uma coisa, agora eu pensei outra. Às vezes entrou um stakeholder novo e ele traz um contexto que é dele, né? E quando a gente coloca nesse horizonte, você começa a enriquecer a discussão de valor para o negócio, você começa a enriquecer tudo o que se refere à complexidade de uma necessidade. E hoje em dia, é, eu costumo dizer, até estava pensando em escrever isso oficialmente, tá? Mas hoje em dia o que era fácil já foi resolvido, gente. Tá? Não tem mais problema fácil para resolver no nosso dia a dia aí das empresas, tá? Isso geralmente está resolvido, ou pelo menos deveria estar, tá? Quando aparece alguma coisa para ser tratado aí hoje, ainda mais no mundo de desenvolvimento de sistemas, alguma coisa específica, é porque você quer fazer alguma coisa diferente, tá? É porque realmente você quer fazer ou minimamente resolver um problema de uma forma diferente, né? Então, eu gosto muito de olhar esse material, porque é um slide simples que mostra a complexidade que é fazer análise de negócio. E aqui, de novo, eu não estou querendo valorizar, tá? É mostrar o quão rico é fazer análise de negócio, tá? Então, esse é o ponto que eu acho que o que a gente precisa pensar sempre quando a gente olhar, é saber, e para você poder explorar um prisma desse, você faz a partir da sua capacidade intelectual de fazer perguntas, e fazer boas perguntas, tá? Ou se for fazer pesquisas, né? Você saber onde olhar, você se preocupar, e você depois, você saber tangibilizar ou construir algum material baseado nesse seu entendimento, para você compartilhar e corroborar com as pessoas que fizeram parte disso, tá? Tudo isso aí se desdobram nas técnicas da análise de negócio, tá? Mas se você simplesmente sair daqui hoje olhando só para esse slide e tendo consciência dele, você vai com certeza já fazer uma discussão de problema melhor do que você fazia antes, tá? É assim, independente de técnica, eu acho que com um pouquinho de experiência, enquanto cada um tem a sua vivência, vai saber construir de alguma forma melhor isso, tá? Obviamente, tem muito que ser aprendido aqui, eu ainda estou o tempo todo aprendendo também sobre isso. Tudo bem? Vou trocar de slide aqui, porque o que eu quero falar é que a análise de negócio, ela ela foi também se adaptando quando a agilidade começou a ganhar força nas empresas, né? Ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo, a análise de negócio, até pela forma como era feito antes, ela ficou quase que sendo a culpada pela burocracia dos processos anteriores ou das metodologias anteriores, tá? Eu costumo dizer que a análise de negócios ela não era a responsável pela falta de agilidade, era a metodologia que obrigava
a você fazer todo aquele levantamento, todo aquele planejamento, etc. Né? A metodologia ágil, se você lê toda a matéria dela, ela não ignora a análise de negócio, mas ela dilui a análise de negócio ao longo do tempo. Tá? O que eu enxergo, e aí eu vou pôr aqui para polemizar um pouco com vocês, tá bom? Só porque eu quero provocar o debate aqui, tá? Quando a análise de negócio evoluiu, e ela tem o Baboc tem uma extensão ágil, tá? Ela tem uma extensão ágil só para tratar como que você trabalha a análise de negócios na agilidade, tá? E ela pensa muito parecido, olha, ó, isso aqui, ó, não é nenhuma novidade, tá? Veja o todo, pense como cliente, analise para determinar o que tem valor, obtenha exemplos reais, entenda o que é viável, estimule a colaboração, a melhoria contínua e evite o desperdício. Cara, isso aqui, a não ser que eu esteja, não sou um especialista em agilidade, vocês que são aqui, mas isso aqui é o mundo de vocês. Agora, o que eu acho que nos últimos 20 anos eu vi que mudou muito, muito, tá? Do que eu comecei para o que eu vi agora, é o terceiro bullet. A analise para determinar o que tem valor. Eu vi, e aí aqui vai minha provocação, e que em muitos lugares, eu não vou dizer em todos, mas em muitos lugares, a agilidade ela passou a ser ou ter uma atuação apenas de curto prazo, tá? Ela passou a ter uma visão apenas do que eu tenho que entregar no próximo sprint, e eu fico vendo em muitos clientes, e eu falo isso por prática, tá? Em muitos dos meus clientes. Na prática, em nenhum momento existe uma visão um pouco mais em alto nível da onde se quer chegar e exatamente qual é o valor a ser entregue. Tá? E aí, eu acho que esse foi um dos grandes motivos que eu voltei para o IIBA nos últimos 3 anos, tá? Porque eu sinto muita falta da análise de negócio ser praticada no dia a dia das empresas. A minha consultoria, em compensação, a gente só faz análise de negócio praticamente o tempo todo. Então, graças a Deus, eu estou numa empresa que a gente pratica isso diariamente, mas onde eu vejo muita gente trabalhando com é, agilidade, desenvolvimento, squads, etc., essa noção de valor ela se perdeu, tá? Em muitos lugares. Queria ouvir um pouquinho vocês para provocar aqui, depois a gente continua o papo. Eu queria mostrar um pouco como que o IABA está propondo essa solução. Tá? Mas eu queria saber se é só comigo isso que acontece ou se vocês veem isso também no dia a dia. Eu acho que isso também, Ricardo, é muito consequência da própria cultura do ser humano de querer, pela tecnologia, por tudo, de ser imediatista, né? Sim. Então, Uhum. hoje você não tem mais aquela cultura de vamos estudar a coisa, vamos pegar um livro, vamos ver o que os filósofos, os grandes historiadores, o que os outros empresários escreveram, falaram, né? Uhum. Você vai lá, dá um Google, qualquer Zé da esquina que falou qualquer asneira, você toma como verdade e segue aquele caminho, né? É verdade. Então, muito de perder essa visão mais longo prazo, de perder essa visão mais consolidada, que eu acho que é o que a análise de negócio propõe, né? É devido a esse imediatismo, Mais né? alguém quer falar alguma coisa? Ricardo, eu vim de uma época, né, que quando a gente ia documentar, o processo de análise que a gente fazia era, eram processos bem extensos, né? Trabalhei com RUP, trabalhei com ML, trabalhei com caso de uso, depois a gente definia um documento de especificação de negócio próprio, né, uma EF, uma especificação funcional, fazia livros para documentar e desenvolver,
E aí a gente vem saindo disso, né, para uma mentalidade mais ágil. Inclusive, Uhum, o Ricardo aí é meu mentor aí no processo de agilidade aí. Estou muito feliz com a uhum, mentoria dele. Está aham, abrindo muito minha mente, tá? legal. E o que eu vejo hoje, tá? Que há um processo de transição que, assim, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tente envolver a empresa como um todo, né, para um processo de mudança para uma mentalidade mais ágil, não é só na área de fabril, né, ou na área de Uhum, desenvolvimento, envolve a empresa como um todo, conseguir, né, para a gente quebrar esse processo de análise em partes e conseguir é, identificar o valor, o melhor valor para desenvolver e conseguir sustentar essa bandeira é muito difícil, porque tem um problema hoje muito cultural forte nas empresas, ainda na mentalidade tradicional, e tem também, por outro lado, muitos interesses políticos e comerciais dentro da empresa. Por mais que todo mundo tente trazer essa consciência de agilidade, de que é, PO tem que ter uma autonomia, que a área estratégica tem que estar unida para poder definir valor, mas um cabo de guerra muito grande. E a venda comercial é muito forte nisso, né? E muitas vezes a gente tende a fazer, muitas vezes, o que o comercial manda, mais do que o produto precisa, mais do que seja estratégico, mais do que seja valor para a empresa. É isso que eu vejo, assim, é muito conflitante ainda. Eu vejo isso nas empresas. É a minha Legal, percepção de obrigado, João. hoje, Eu entendeu? depois vou comentar o seu comentário, só quero ver se não tem mais alguém para falar. Eu coloquei no chat, Ricardo, que o que Opa, aconteceu desculpe, no mundo ágil aqui. é que os usuários viraram POs, né? E eles não têm, geralmente não têm técnicas, né, para análise de negócio. E isso Sim, às vezes atrapalha muito. é isso, é verdade também. Vamos Isso falar sobre também, isso também. também. Vamos falar sobre isso hoje. Hoje, eu só vou pegar esse seu gancho. Hoje a gente entende que o maior público do IIBA hoje são os POs, tá? Ou deveriam ser, tá? Porque hoje, ele realmente hoje é o que mais se aproxima do que era o analista de negócio Uhum, do ponto de vista principal, dentro de uma visão de agilidade eu não estou aqui para condenar a agilidade, na verdade, eu gosto muito do processo da agilidade, tá? Eu estou fazendo a crítica de que essa discussão de valor ela se perdeu ao longo do tempo da forma como deveria, e aí vou pegar a palavra do João, que eu acho que foi muito bem colocada, assim, sem dúvidas, existe briga política em todas as empresas, tá? E o comercial sempre vai ter uma força muito grande dentro desse valor, porque ele sempre vai falar: se não tiver isso, eu não vendo. Ou se não tiver isso, eu vou perder meu cliente. É quase uma chantagem que, que os comerciais fazem, tá? Então, assim, eu já vi isso em muitas empresas, tá? Porque eles têm eu não vou nem dizer que é verdade, eu vou dizer, mas eles têm esse apelo muito forte, tá? É, e aí eu vou fazer vou fazer uma visão de analista de negócio e fazer uma visão de consultor, tá? A minha, que também não deixa de ser de analista de negócio, mas vamos falar o seguinte: se eu não tiver certeza onde eu estou usando realmente os meus investimentos, gente, hoje um squad custa entre 1 milhão e 2 milhões de reais por ano dentro de uma empresa, tá? Posso ter um pouco menos, um pouco mais aí, dependendo do tamanho dos times, mas elas vão ser equivalentemente caros para as empresas onde elas estão. Então, se talvez tiver uma empresa menor, com um squadzinho pequeno, de 5, 6 pessoas, o pessoal ganhando pouco, talvez chegue em 600, 700 mil reais por ano, tá? Se você estiver falando um pouco maior, um squad de 8, 10 pessoas, com um squad de 7, 8 pessoas, com um time um pouquinho mais sênior, fácil passa de 1,5 milhão, tá? Isso é muito dinheiro, tá?
Se você chega em uma empresa que às vezes tem, estou com 10 squadzinhos, nós já estamos falando de 15 milhões de reais por ano, tá? Enquanto o mercado vai bem, as vendas estão acontecendo, de alguma forma o mercado está evoluindo, esse investimento ainda hoje não está sendo olhado, a não ser que você realmente passe por uma dificuldade financeira, todo mundo entende que faz parte hoje esse investimento nos squads, porque quase que virou uma obrigação você ter squads dentro de casa, e se você não tiver, você vai entender que você não está evoluindo, certo? Mas em poucos lugares existe uma discussão real do quanto que aqueles 1,5 milhão por squad estão se traduzindo em dinheiro e receita para a empresa, certo? Que é para isso que ela foi criada, certo? Aquele 1,5 milhão de reais, ele deveria minimamente gerar o dobro de receita. Tá? Então, ele deveria minimamente gerar 3 milhões de reais por ano de receita a mais, certo? Senão a conta não fecha. Senão, talvez não valesse a pena fazer aquele squat. Tá? Então, eu estou fazendo essa provocação aqui, porque é importante você tentar fazer essa discussão. E aí, quando você. E aí, como que você consegue fazer uma discussão real com o comercial? Quem falou? João, né? João falou do comercial. Quando, é, quando você tem uma boa análise de negócios, você consegue fazer a pergunta certa para o comercial ou para qualquer um que obrigue ele realmente a provar que aquilo faz sentido, certo? E aí eles vão perceber que você realmente está preocupado em fazer o trabalho de valor. Tá? Obviamente, eu estou simplificando e estou colocando aqui um cenário ideal. Eu sei que tem politicagem em todas as empresas e acontece em todos os momentos, mas se você aos poucos começar a construir um cenário, se sentir, você fala, poxa, mas por que esse cara está falando isso? Por que ele está me obrigando isso? Por causa disso, disso, disso. Será que isso é verdade mesmo? Vou investigar. Vai entender o processo. Fala, posso ir um dia com um cliente com você? Vai lá, tenta entender a necessidade do cliente, tenta entender o processo do outro lado, tenta ver que provavelmente o vendedor ele não é um analista de negócios, talvez. Talvez ele devesse ser, fazer uma boa análise de negócio, mas geralmente ele não é. E ele é um cara que geralmente repassa o que o cliente está pedindo para ele, e não necessariamente o que o cliente está pedindo é o que vai resolver o problema dele. Tá? Então, a minha provocação aqui é: talvez você deveria ampliar a sua atuação na análise de negócio para conseguir até saber questionar melhor. E aí eu não estou querendo ir para o confronto, não, aqui, não, tá? Para ir para o bem da organização. Falar, poxa, não, eu acho que não precisa, por causa disso, disso, disso. Olha, segundo eu entendi lá com o cliente, que você me falou que o cara precisava, posso ligar para ele? Liguei, entendi o processo dele, entendi como ele fazia, entendi o porquê que ele estava pedindo aquilo. Na verdade, não era por aí. Na verdade, é muito mais simples o que ele pode fazer, ou melhor, pode até ter que fazer tudo aquilo, mas na largada a gente pode começar diferente. E aí é pura agilidade. Aí é pura agilidade. É a sacada da análise de negócio com a agilidade. Tá? Você fala, vamos começar mais simples. A gente já atende na largada o que ele precisa, mas o cara saiu pedindo o mundo, mas não era aquilo. Para eu poder chegar realmente nesse caminho, eu preciso fazer bem a análise de negócio. E as técnicas de análise de negócio vão te ajudar demais a fazer isso. Manda, Álvaro. Eu queria comentar umas coisas aqui, Ricardo, rapidamente, assim, vários pontos que você comentou até agora, vários pontos explodiram a minha cabeça aqui, né, de ponto de vista, né, e modo de pensar mesmo, né, que você começou falando de mindset, né. Uhum, Aí, por exemplo, eu era analista de negócio, fui registrado como analista de negócio no começo, né. uhum, Hoje eu trabalho como um lideragem dentro de um time, que seria um Scrum Master. sim. E aí, o que acontece, né? Por que que vamos imaginar que talvez deixamos de lado um pouco a análise de negócio, né? Porque era um cargo, agora a galera é Scrum Master, é PO, enfim, é agilista, né? E Uhum, procura cursos nessa linha.
Mas Isso. agora, pegando o gancho que você falou, o quanto a análise de negócio pode me tornar um Scrum Master melhor, um Muito PO melhor, melhor? muito melhor. Muito louco esse bate-papo, porque, que nem você falou agora, né? Eu tive um comentário, acho que foi do Arita, que falou que a galera era usuário e virou PO, né? É uma coisa. E aí, o quanto ele tem de análise de negócio ali, talvez pouco, né? Mas ele vai fazer um curso de PO, né? Mas a análise de negócio também vai apoiar, né? Abrir a cabeça, como você falou agora. Deixa eu participar, deixa eu ver como é que faz, me leva com você. É tão gostoso isso, né? Quando a gente está com um produto ou trabalhando numa empresa, né? De aprender essa parte lá no chão de fábrica mesmo, né? Eu E isso acabou adoro. se perdendo. E eu adoro fazer isso. E eu acho que se a gente conseguir desassociar o analista de negócio de um cargo e aí colocar ele como me fugiu agora, mas é uma habilidade mesmo, né? É uma Isso, competência. É uma uma competência, competência. isso. É uma competência. Então isso é muito legal, assim. Então, abriu minha cabeça em vários pontos do bate-papo. Manda bala aí, valeu. No IIBA, eu vou passar a palavra para o meu xará aqui. No IIBA, a gente tem fugido de usar o termo analista de negócio, tá? A gente usa análise de negócio, tá? Uhum. Justamente por isso, porque a gente está o tempo todo agora desvinculando, porque vou mostrar daqui a pouco um quadro para vocês que vai ver, vai explodir ainda mais isso que você está me falando. Fala, xará. Mas só completando aí o que o grande Álvaro falou, é, os agilistas, né, tirando, vamos trazer isso para um pouco para o nosso lado, é o coach, é o braço direito do PO, do PM, da pessoa de produtos. Então, eu não vejo, para mim, falta muito a busca dos agilistas por esse conhecimento, Muito. entendeu? E essa é a minha bandeira como presidente do IIBA, é ajudar a sensibilizar o mercado para isso, tá? Na minha leitura, isso foi perdido em algum momento, tá? E eu vou usar em qualquer momento, qualquer lugar que me der espaço. O Ricardo falou, você não quer vir participar? Eu falei, quero, tá? Especialmente num grupo de agilistas, tá? Porque eu acho que é muito legal. A agilidade com a análise de negócio, ela tem um potencial enorme, gente. Enorme, entendeu? Muito grande. Assim, não existe, ela não é excludente, ela é totalmente complementar, como bem disse o Alva, tá? Ela é usada para todos os lados. Eu vou avançar em dois materiais aqui, depois eu só vou passar aqui, ó, eu vou usar esse material aqui, depois eu volto no outro. Olha que interessante essa mandala, que depois, se vocês quiserem, vocês copiam aqui, olha só. É, todos os papéis que existem, onde existe análise de negócio, certo? E com que nome, certo? Então, se você. E aí é interessante, porque do lado de cima você olha isso de um ponto de vista mais, vamos dizer assim, matricial, mais organizacional, tá? E embaixo do ponto de vista um pouco mais de metodologias ou termos, tá? Então, se você olhar aqui a análise de negócio num nível mais estratégico, um líder de estratégia precisa fazer análise de negócio, um arquiteto precisa fazer análise de negócio, certo? Um analista de fusão e aquisição, ele tem que fazer análise de negócio, certo? A hora que você começa a ir mais para o tático aqui, um auditor tem que entender o que ele está fazendo, um gerente de linha de produção, ele tem que ter noção de análise de negócio, porque ele tem que saber o que ele está entregando de fim a fim, como a gente chama, o end-to-end, quando a gente fala aí de processo, certo? Um arquiteto de TI precisa conhecer de análise de negócio, porque no fim, gente, tecnologia é meio, por mais que ela seja estratégica, importante, viabilizadora de uma série de negócios, ela está lá para entregar um valor para o negócio, certo? Então, se você não souber lá na ponta qual é o valor que você está entregando, ela passa a ser simplesmente algo técnico e aí você fica se apegando eventualmente até a uma pureza acadêmica que não funciona, né? Se a gente olhar, olha só que interessante, ó, dentro do mundo aí de donos de produto, né, POs,
Então, um analista de produto, um gerente de produto, um head de produto, um gerente de portfólio, um gerente de produto, todo mundo aqui, ele precisa da análise de negócio. Se você pensar nos agilistas aqui, ó, como você disse, Álvaro, o Scrum Master, certo? Um cara de UX, o cara de UX tem que saber de análise de negócio, certo? Obviamente ele tem que saber de experiência, obviamente, eu não estou falando que ele não tem, mas se ele sabe de análise de negócio, ele vai poder ter uma sacada de UX orientada ao negócio que ele precisa e não simplesmente algo bonitinho ou algo fácil de usar, porque ele vai entender o contexto que aquilo está sendo utilizado. E a partir daí ele dá uma solução melhor, né? Então, se você pegar, tem uma extensão da análise de negócio para Data Analytics e para cibersegurança. Então, ele dá uma série de orientações, e aí pode ser, a gente pode falar sobre isso, eu posso até pedir para vir um especialista desses assuntos, que aí nem sou eu, tá? Mas a gente pode trazer, falar especializações de como fazer análise de negócio nesses setores, tá bom? Então, aqui mostra o potencial e a abrangência que a análise de negócio tem nesse mundo de hoje, tá? Como que a análise de negócio está se propondo a resolver dentro da agilidade, tá? E aí aqui vocês me perdoem que está em inglês, porque eu peguei no material oficial do IABA, isso não tem traduzido ainda, tá? Mas eles criaram a análise de negócio em 3 horizontes: o horizonte da estratégia, o horizonte da iniciativa e o horizonte da entrega, tá? E olha só, e aí, principalmente o da estratégia, eu acho que é o que eu vejo mais esquecido hoje em dia, tá? A gente acaba muito mais chegando lá em qual que tem que ser os requisitos, né? Eu estou muito lá na entrega, ou eu penso nas características que eu preciso entregar, certo? E muito menos pensando qual que é realmente a necessidade que eu estou satisfazendo, tá? Então, a gente tem uma proposta aqui, o IIBA tem uma proposta de como trabalhar dentro desses horizontes em cada um dos momentos, certo? Porque na agilidade você está olhando a todo momento os 3 horizontes, certo? Mas você não pode esquecer que você está olhando nos 3 horizontes e você precisa olhar para os 3 horizontes. Você não pode olhar só para o horizonte da entrega, né? Por quê? Porque o contexto pode mudar, o stakeholder pode mudar, tudo pode mudar, a necessidade muda, então eu mudo a estratégia, certo? E, eventualmente, eu posso mudar até um roadmap que eu tenho mais longo, né? Eu vejo alguns clientes que às vezes eu falo assim, poxa, olha, nós estamos bombando aqui, a gente está com 15 squads, estamos com um projeto que vai entregar, a gente acha que em 2 anos a gente entrega tudo. Falou, legal, bacana demais. Como que vocês estão se organizando isso? Qual é a grande estratégia para atuar nisso em 2 anos? Ah, a gente vai montando aí. Eu falo, gente do céu, qual que é a estratégia? Vocês precisam pensar na estratégia de como que vocês vão atacar o problema. Obviamente que essas coisas podem mudar ao longo do tempo, a estratégia pode mudar, o contexto muda, as pessoas mudam, mas eu não posso deixar simplesmente para ter um horizonte tão curto, né? Do que eu tenho que entregar e esperar que em 2 anos eu conclua, se eu nem sei o que é o todo que eu preciso concluir do ponto de vista de valor, certo? Porque funcionalidade, melhorias, requisitos, você vai ter o tempo todo, gente. Se você pegar o Word, que é o sistema que é o Excel, que são sistemas que a gente adora, que não vive sem, estão super maduros, eles têm melhoria ainda pelo menos uma vez por ano, tem uma lista de backlog de melhoria lá, certo? Agora, ele tá entregando mais valor? Sei, certo? O grande valor para mim que o Office fez, até para pegar o Office, para a gente sair do nosso mundo aqui, talvez de sistemas personalizados, e pegar um que todo mundo conhece, né? O que o Office se preocupou do ponto de vista de grande entrega de valor nos últimos anos? Pô, ele virou o Office 365, ele foi para a web, virou colaborativo, ele está junto com o SharePoint, agora ele está integrando junto com a inteligência artificial. Poxa, isso tudo
é uma visão estratégia. Não foi de um dia para o outro que você fala assim, agora nós vamos para a nuvem, vamos usar isso no Azure, né? Vamos usar isso no Teams. E, eventualmente, eles continuaram tendo melhorias incrementais, algum ajuste aqui funcional ali, mas eles começaram a ter uma visão estratégica de como evoluir o produto. E a partir do momento que você tem uma visão, um horizonte de estratégia, você começa a criar um horizonte de iniciativas para atender aquela estratégia, e a partir daí você desdobra em quais são as entregas que atendem aquelas iniciativas e o quanto você está cumprindo da sua estratégia. Tá? Então, isso é um pouco de como que a análise de negócio dentro da IIBA ela se organizou até para ajudar a como praticar uma melhor análise de negócio no mundo da agilidade. Fala, Xará. Dentro dessa visão que você trouxe aí, uma coisa que eu vejo muito ainda voltando um pouco no imediatismo, né, que a gente conversou lá atrás, muitos times, muitos squads se tornaram tarefeiras, ou seja, entreguei, acabou, eu não meço, eu não acompanho se aquela feature, aquela recurso que eu entreguei está chegando no propósito que ele se propôs a tá, né? Então, isso para mim também é uma coisa que faz perder esse horizonte de mais longo prazo, Total, né? total, total. Então, isso é um gap assim gigantesco que as empresas têm hoje. Concordo com você. Eu vejo quando eu vejo numa empresa onde o pessoal tem backlog de funcionalidades, eu falo, precisamos começar por aí, a pensar diferente, certo? Por que você tem esse backlog, né? Da onde faz parte, como construir esse backlog? Porque backlog você vai ter sempre, gente. É o que eu falo, a gente é insaciável por melhorias, certo? Agora, esse nosso backlog está realmente entregando valor? Gente, como é que nós estamos de tempo aqui? Que agora que eu vi que já são quase 9 horas. Mais uns 15, 20 minutos, Ricardo, no Então, tá máximo aí. bom. Ó, deixa eu só passar rapidamente aqui. Eu não posso mostrar tudo porque esse material é pago, tá? Então, eu vou só trouxe aqui rapidamente. É, Aqui são todas as técnicas previstas para você praticar a VPP. análise de negócio dentro da agilidade. Se vocês olharem esses nomes aqui, você vai ver que alguns deles vocês conhecem, certo? BDD, É. O que é legal é que dentro desse material aqui, ele existe como usar a prática, no detalhe, quais são as preocupações, em que momento. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, esse cara aqui funciona melhor no horizonte da estratégia, esse cara aqui funciona melhor no horizonte da entrega, certo? Isso estou te dando alguns exemplos e ele também vai te elaborando. Então, ele vira realmente um compêndio para você usar como material de trabalho, de pesquisa o tempo todo. Tá? Esse material você pode comprar esse livro, eu vou mostrar a foto deles na Amazon hoje, se você quiser, você pode comprar, tá? Ou você pode, se você for associado do IIBA, você tem acesso online o tempo todo, faz parte da associação, você ter esse material, inclusive interativo, é super bacana aqui da onde eu peguei, tá? Aqui é o que eu vou mostrar para vocês. E aí, aqui, o que eu recomendo, tá? Só para eu passar rápido por esse material. Tem esse material que se chama Padrão Essencial Global da IAB para Análise de Negócios. Essa aqui é a versão brasileira em português, que acabou de ser lançada faz 3 semanas, que a gente, depois de 15 anos, finalmente está lançando a certificação de análise de negócio em português. Tá? Então a gente saiu, mas essa versão traduzida para português está somente para associados. Mas a versão em inglês, ela é gratuita, desde que você preencha um cadastrinho lá no site do iiba.org, certo? Você vai lá no Global Standard, coloca seu e-mail, você baixa o PDF, são 64 ou 65 páginas, se não me engano, você pode baixar e ter ele gratuitamente, esse Global Standard, tá? O Baboc, nós estamos na versão 3, também está em português, tem em inglês, tá? Tem em outras línguas. E aqui é um pouquinho do que eu falei hoje,
que é o Agile Extension V2, tá? Que é a extensão Agile do Babok Guide do V3, que ele adapta, certo? Ou ele localiza como praticar a análise de negócio dentro da análise de negócio lá, Strategy, Initiative, Delivery, que são os 3 horizontes que a gente conversou aqui, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem, de novo, pelo site do IIBA, ficar sócio, e vocês têm acesso a isso gratuitamente, quer dizer, gratuitamente não, vocês pagam, mas de forma ilimitada, vocês conseguem até baixar capítulos para o Kindle, é bem legal, ou se vocês compram na Amazon, tá? Tem tudo isso aqui na Amazon sem problemas, tá? E aqui, ó, eu vou fazer o meu jabazinho, rapaz, depois para a gente Isso. bater um papo, tá? Porque, inclusive, o nosso amigo aqui, o nosso xará, vai ser um dos nossos apoiadores, tá? Tá aqui, ó, Mentorias Scrum como um dos apoiadores. Nós vamos ter um encontro agora, daqui um mês, no dia 13, 14 e 15 de setembro, em São Paulo. Eu não sei se todos vocês são de São Paulo, desculpa, eu não perguntei de onde vocês são. E, e a gente vai falar do Nimble, torne-se Nimble. O que é o Nimble, tá? E eu não quis trazer o Nimble hoje para não confundir mais vocês, tá? O Nimble é um termo que, se você procurar Nimble, a tradução de Nimble para português quer dizer ágil. Aí você fala, Cacilda, mais um negócio aqui. Então, para que eu vou ser agile, né? Justamente o que a gente está falando aqui é que o Nimble justamente é o ágil, para não confundir com a metodologia ágil, tá? É muito mais a gente pensar no mindset ágil, certo? Porque da mesma forma que você deveria ter um mindset de análise de negócio, mais do que às vezes se preocupar com a teoria da agilidade, é importante entender qual é o mindset da agilidade. Porque o que eu vejo também em muitas empresas é muita gente brigando por papéis e responsabilidades, e se o cara precisa chamar PO, se vai chamar GPO, se vai chamar GPM, se vai chamar PM, se vai falar. Falei, gente, vocês dão o nome que vocês quiserem. Ah, mas o Spotify usa não sei quem usa tal nome. Falei, gente, se tem uma coisa que não existe nesse planeta, é padrão para papel, tá? Então, assim, mas o Safe fala isso, eu falo, putz, é verdade, tá? Mas, assim, gente, vocês têm que pensar que cada empresa tem um contexto. Vamos fazer uma análise de negócio sobre isso, né? Tem um contexto. Vê o que faz sentido para você, vê o que entrega valor para você dentro da agilidade e cria a sua solução para a sua empresa. E não vamos ficar brigando por chapéu, tá? Se preocupa com o valor que você vai entregar dentro do seu trabalho, ao invés de simplesmente pelo título. Tá? Eu sei que é fácil falar e difícil de acontecer em muitas empresas, tá? Mas é muito importante, seria muito importante ter essa preocupação, e daí vem o Nimble. Tá? Mas voltando para o evento a gente vai falar muito de como ter essa discussão de análise de negócio, agilidades, mudanças, projetos e uma série de questões numa comunidade muito bacana, tá? É um grupo bacana, muito legal. Convido vocês a acessar o site aí do iiba.org.br/BA Brasil, e o Ricardo sozinho ele já deve ter feito aí a propaganda dele, que ele tinha 10% de desconto para a palestra, mas eu fiz sem oferecer para ele, sem falar para ele, tá? Eu resolvi fazer hoje 5 vagas até amanhã, para quem quiser, se vocês quiserem, aqui não é obrigado a nada, tá? Mas eu me permiti aqui dentro do meu chapéu de presidente conseguir negociar lá com o evento 5 vagas, 50% de desconto, e ainda ganha um curso no dia 15. Tá? Só o curso hoje custa R$ 500. Tá? E aqui vai ser 50%, vai sair menos que isso, e ainda ganha um curso grátis. Tá? Recomendo a vocês darem uma olhada no site, recomendo a vocês darem uma olhada no evento. O evento ano passado foi muito bacana, vai ser na FIAP aqui em São Paulo, são 2 tardes, dá tempo de trabalhar remoto de manhã e à tarde vocês participarem do evento nos 2 dias. Recomendo, Acho que galera. Recomendo mesmo, porque esse evento é show de bola, e essa vantagem que o Ricardo trouxe aí para vocês
Não vai ter outro igual. Então, corram, galera. Corram Depois que dessa é só os 10% do Ricardo, que é, essa é depois, de panelista. é, depois dessas, só 10% só, galera. Então, aproveitem e agarrem essa oportunidade que vocês vão crescer muito. Se vocês acharem, fizer sentido para a empresa de vocês algumas coisas, também ó, a gente abre para maiores quantidades de empresa, também dá para fazer, enfim. E eu acho que vale a pena para quem gosta. São 2 tardes muito bacanas aqui para a gente falar. Então, esse aqui é só o finzinho que eu coloquei aqui para a gente falar do evento, e eu estou aproveitando para dar essa oportunidade para vocês. Mas eu queria ouvir mais de vocês, se fez sentido isso aqui que a gente conversou hoje. Que no fim, aqui ó, o Arita pediu uma segunda rodada, a Grazi aqui, Grazi concordou, mas e aí, gente? O que mais que vocês dizem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Porque eu passei rápido, né? Tem muito conhecimento aqui, tem muita coisa para dizer. Vocês ficaram curiosos com alguma outra coisa? Vocês me falam. Eu vou tirar a tela aqui, ó, vocês querem. Depois eu vou deixar para o Ricardo. Eu deixei o QR Code aqui, mas eu vou deixar o URL com ele, ele põe no grupo para vocês lá e vocês podem pensar e olhar com calma depois amanhã. Deixa eu voltar aqui para eu enxergar todos vocês. Vamos Vai, eu lá, quero que galera. alguém fale, eu quero que alguém que não falou até agora fale um pouco, vai. Isso que eu ia falar. Eu vou me controlar aqui que eu quero abrir a boca, mas falem, pessoal, perguntem, se expressem. Eu acho Eu, que faz todo sentido. Ai, perdão. Não, vai lá, Eu acho que Grazi. faz todo sentido essa questão do poder, vou colocar assim, do poder da análise de negócio, né? Então, assim, isso se conectou não somente ao que vem aí, a gente vem falando de mercado, mas, assim, ao nosso dia a dia mesmo, em papéis diferentes, né? Eu só realmente fico com gostinho de quero mais aí, nesse sentido de como ir mais de encontro a isso ainda, né? Como praticar isso, como colocar em prática, é esse que fica o gostinho aí desse nosso papo, essa vontade demais, viu? Olha, Grazi, vou te dar 2 dicas. Uma é muito fácil, tá? E a gente está com essa vontade também muito grande, que a gente percebe essa necessidade. Então, eu vou pedir para vocês todos seguirem o IIBA Brasil no LinkedIn, que a gente está cada vez mais divulgando isso. E também sugiro vocês buscarem é, empresas que façam capacitação em análise de negócio. Tá? São parceiros nossos, tá? Que fazem, que confiam, que trabalham, se baseiam no Baboc para fazer a formação. Tá? Eu estou, inclusive, começando a criar uma parceria oficial com essas empresas para a gente poder realmente fortalecer isso. A única formação que o IIBA oferece é um grupo de estudo orientado para a certificação. Tá? Então, a gente tem uma certificação agora em português, que é justamente a de entrada. Eu não falei de certificação aqui, mas depois, se vocês quiserem, eu fico à vontade para falar com vocês no particular, tá? E depois o Ricardo passa meus contatos no grupo de vocês fiquem à vontade para falar comigo. Mas o site do IIBA também é super, o internacional explica muito bem os caminhos de certificação, de formação, etc. Eu sou suspeito porque eu sou associado do IIBA há muitos anos, e assim, a quantidade de conhecimento que tem lá é incrível, tá? Para você estudar e para você olhar, tem livros online, gente, depois vocês puderem olhar, mas o que eu sugiro, eventualmente, é você buscar um curso, eventualmente até de curta duração, para você conhecer um pouquinho mais, tá bom? Posso depois indicar algumas coisas se vocês quiserem. Show. Perfeito, obrigada. Mais alguém? Vai lá, João, você queria falar? eu achei interessante vocês comentarem aí no início, o sentimento, né, das equipes, né, hoje, agilista não tem esse sentimento aí que o Ricardo citou. Eu, Uhum. pelo pouco tempo que eu
que eu tenho, né, de projetos, dá para sentir isso mesmo. Eu não sei se as exigências do dia a dia, a correria das equipes, levam todos a não suprir isso, a não absorver essa visão que vocês citaram aí mais cedo. E isso é muito importante. Faz uma diferença enorme. O, eu, às vezes eu acho que a agilidade ela foi uma péssima tradução para agile, tá? Porque a agilidade ela dá uma conotação de pressa para a gente muito grande, tá? E isso acaba envenenando algumas coisas. E eu sei que não é isso que a agilidade preza, certo? Eu gosto muito da agilidade, eu gosto muito do conceito por trás da agilidade. Não sou especialista, mas já estudei um pouco a respeito e eu sei que é um conceito distorcido, tá? Que a gente vê na prática, João, infelizmente. Ô, Ricardo, boa noite. É o Doni. Oi, Eu Doni. estou sem câmera aqui, mas Sem assim, problemas. o que eu tenho notado muito é o seguinte: a palavra agile mesmo, ela está mal difundida, porque isso transformou, como o Ricardo, seu xará, colocou, em tarefeiros. Mas eu percebi que isso se tornou muito constante porque as pessoas deixaram de fazer análise de negócio e começaram a ver muito a parte do faturamento. Você vê muitas entregas amarradas ao faturamento, óbvio, não dá para descartar isso, a gente tem que pensar no faturamento, mas isso dá uma pressa, dá um valor, aliás, tira um valor de produto e transforma num valor de ganho, né? Olha, eu recebi, eu fechei o faturamento, mas e aí? E o meu produto? Ele está atendendo? Então, eu acho que quando as empresas vinculam faturamento à agilidade, pensando na entrega, a gente perdeu muita análise de negócio nesse caminho, né? Eu não sou Scrum Master há muito tempo, mas o tempo que eu vejo a pressa maior é no faturamento e não no valor do produto em si, né? Então, levar essa cultura da análise de negócio a todos os horizontes e ao conhecimento dos times, das squads envolvidas, né? Eu acho que daria um ganho maior e nós voltaríamos a ter produtos realmente de valor na mão do cliente final, né? Eu concordo com você. E eu acho que não é. Eu quero acreditar que não é má intenção, tá? Eu acho que é muito desconhecimento, e é por isso que eu gostei muito dessa abordagem dos três horizontes. Porque a partir do momento que você mostra esses três horizontes para pessoas que têm um pouquinho de experiência, ele é muito óbvio. A pessoa fala, puxa, é verdade, por que eu não pensei nisso antes? Certo? Por que eu não faço isso? Então, assim, se vocês de repente tiverem oportunidade de conversarem com outras pessoas e falar assim, poxa, será que não vale a pena a gente pensar um pouquinho diferente para daqui para frente, a gente pensar, tentar dividir isso em três, porque tem um momento de ser tarefeiro, tem que ter, porque você tem que entregar, no fim, você tem que entregar alguma coisa, isso é inegável, né? Mas ela tem que vir junto de um planejamento atrelado a um propósito, a um valor a ser entregue. E acho que se você amarrar bem isso, e ele não precisa ser perfeito da primeira vez, assim como bem preza a agilidade, mas você plantar essa sementinha, aos poucos você vai incrementando e você vai deixando essa visão de estratégia cada vez melhor. E aí vou colocar um pouco o que o João colocou, e assim, eu disse que eu, como consultor, sou contratado muitas vezes para fazer projeto de planejamento estratégico de TI, tá? Que a gente chama de PET, ou Plano Diretor de TI, e eu falo assim, poxa, eu preciso conhecer o planejamento estratégico da empresa para poder montar o planejamento estratégico de TI. E na maioria esmagadora das empresas que eu vou, não existe uma estratégia de negócio clara, certo? E aí, o que a gente tem que fazer? A partir do nosso, e aí eu falo que eu faço pura análise de negócio, por mais que ela não exista formalmente, se você fizer um bom trabalho de análise de negócio, você entende qual é a estratégia da empresa vigente, certo?
Depois eles podem até não gostar a hora que você mostrar para eles que é isso, mas você mostra e prova. Você fala assim, é por causa disso, ó, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo outro, vocês estão fazendo aquilo outro. Ou se não, que talvez vocês já tenham visto esse exercício. Você fala assim, nossa estratégia expansa, a experiência do cliente, é isso, é aquilo, aquilo outro. A hora que você olha o backlog, o portfólio de projetos, não tem nada a ver com essa estratégia que está no discurso, certo? Ela está simplesmente agradando a vontade do diretor A, do diretor B, do diretor C. A hora que você começa a fazer essa provocação, que você parou e pensou um pouquinho em como amarrar isso, a estratégia com o que você está fazendo, de novo, as pessoas se enxergam e falam, puxa, faz sentido o que você está falando. Elas vão até te olhar diferente daqui para frente. Elas vão falar, poxa, nunca tinha pensado nisso, sabe? E aos poucos elas vão perceber que você é uma pessoa que está ajudando a empresa. Tá? Legal. Obrigado, Ricardo. Oi. Imagina. Mais um para a gente encerrar, mais alguém? Não briguem, galera. Não briguem que o Ricardo vai responder. Eu respondo, eu falo, adoro falar, gente. Então, Ricardo, você só responde que sim, né? Você vai voltar, né? Para falar mais com a gente, né? É só me convidar, a gente define um tema, a gente conversa e eu vou adorar conversar, tá? Inclusive, ó, se você, vou pedir também para vocês me seguirem no LinkedIn, tá? Também estou sempre falando lá. Adoro escrever no LinkedIn. Aliás, eu postei sobre agilidade ontem e nem associei. Depois que eu postei, eu falei assim, putz, tem tudo a ver com a live de quinta-feira, mas eu já tinha previsto esse post fazer umas 2 semanas, foi coincidência, tá? E eu falei justamente sobre o mindset de agilidade. Eu falei assim, gente, e aí teve uma grande amiga minha, que inclusive eu saí de casa só para ir tomar um lanche com ela agora. Ela escreveu um comentário fantástico, que ela falou assim, que metodologia vou até ler aqui, cadê? Eu adorei, cara, o que ela escreveu, e aí eu vou encerrar com isso aqui para vocês. Aqui, quer ver? Eu fiquei muito feliz que ela, muito inteligente. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu olhar aqui, ó. Vai, alguém faz uma pergunta, alguma coisa enquanto eu acho aqui, vai, por favor. Vou sortear alguém aqui para fazer a pergunta, então. Boa. Vou sortear alguém aqui que está Eu quietinho. fiz uma pergunta no chat aí, viu? É, Passando no chat. alguém que eu sei que Qual que é a vai pergunta no chat aí? Que eu estou no LinkedIn, lê para mim, por Deixa favor. eu pegar aqui. É, Vai lá, João. eu queria saber, assim, de você, com vasta experiência de consultoria, né? Hoje, existem várias técnicas, né, de análise de negócio, né? E também várias técnicas também de escrita de requisitos, né? O que hoje é recomendado hoje dentro dessa mentalidade ágil, né, para ser utilizado? O que você recomenda? Inclusive, tem até uma história engraçada, né? Tem gente que confunde história de usuário, né, e acha que isso é um, um item do Scrum, que na verdade não é. Olha, se você for investigar o universo de requisitos, é uma história sem fim, né? Porque o que existe de teoria sobre requisitos e sobre o que você deveria, boas práticas de requisitos, é, é interminável, tá? É o que você pode estudar sobre isso, tá? Eu acho que e aí eu vou colocar o que eu acredito, tá? E eu acho que e aí de novo tem o seu contexto e a sua necessidade. Tá? Eu acho que o requisito primeiro, né? Para que você tem que fazer um requisito? Né? Vamos fazer uma análise de negócio para isso, né? Falar assim, para que eu tenho que fazer requisito? Eu acho que eu tenho alguns motivos, né? Eu posso ter que fazer requisito porque eu tenho que validar depois que aquela entrega atendeu alguma coisa que eu tinha pedido,
certo? Eu tenho um requisito porque eu tenho que deixar algum tipo de documentação para fazer algum tipo de gestão de conhecimento para alguém que depois vai sustentar essa solução, certo? Ou eu tenho um requisito simplesmente porque eu tenho que faturar isso depois lá no fim, né? Só para pegar um terceiro exemplo. E aí, dependendo do que você está construindo, com que dinâmica você vai fazer, que tipo de linguagem você vai construir, desenvolver os sistemas, a sua forma de escrever o requisito é totalmente diferente, né? Porque dependendo se você está fazendo alguma coisa baseada numa tecnologia low code, só para a gente fazer uma coisa assim, o seu requisito é totalmente diferente do que você for fazer desenvolvido em Java. Ele tem que ser diferente o requisito, certo? Por quê? Porque a forma como você vai validar isso, a forma como que você, inclusive, deveria definir isso é diferente, tá? Então, infelizmente, eu não posso te dar a resposta falando, olha, requisito é assim, né? Você deveria entender e ver para a sua realidade e, às vezes, dentro da empresa, dependendo do projeto, você definir como que você especifica requisito de cada caso, tá? Porque cada forma como você define um jeito não serve para o outro, né? É, se você tiver num nível de requisito que eles chamam de requisito de negócio, talvez, né? Você ainda assim você pode deixar isso escrito em forma de texto. Tem gente que traduz isso entre mapeamento de processos e regras de negócio, certo? E acaba criando um requisito em torno disso, certo? Então, tem várias combinações de como você deveria atender à necessidade que o requisito vai ter que atender, né? Que é uma daquelas que eu te falei logo no começo. Entendi, entendi. Obrigado, meu querido. Entendeu? Imagina. Olha aqui, ó, para os agilistas aqui, ó. Na mão de quem pensa, metodologias são ferramentas poderosas. Na mão de quem tem preguiça, são cabrestos. Eu adorei essa frase da minha amiga, tá? Porque metodologia, gente, não pode ser cabresto, cara. Você, por que você faz isso? Porque a metodologia manda. Você está errado, cara. Você está errado, você tem no caminho errado. Provavelmente existe um motivo para aquilo que a metodologia está exigindo, certo? Agora, aquele motivo faz sentido para o seu contexto, para a sua realidade? Faz. Então usa. E aí você sabe por que você usa. E não, a resposta não é porque a metodologia diz que tem que fazer, certo? E então é muito importante, até para isso a gente tem que fazer análise de negócio. Outra aqui, para manter o emprego ou o cliente, use highest paid person opinion, highest paid person in the office. Boa, essa é boa. Mas por quê? Porque, olha, sabe por que isso funciona em muita empresa? Porque para muita empresa, a entrega de valor é o dono da empresa feliz, certo? E aí você entende que essa é a estratégia da empresa, certo? A empresa de dono, o dono tem que estar feliz, certo? Agora, vou te falar, geralmente empresa de dono, quem melhor conhece o negócio é o dono. Então, se ele está feliz, é que provavelmente está no lugar certo, tá? Tem exceções? Pode ter, mas geralmente esses caras de dono saíram do nada e construíram um negócio, eles sabem o que eles estão pensando, tá? E vou te falar, se ele realmente, se você fizer perguntas inteligentes e questionar ele por que ele está pedindo isso, talvez ele te dê até mais valor também. Isso aí. Galerinha, vamos encerrar por hoje, mas, Ricardo, já fica o convite aí para logo depois do congresso aí, do encontro do mês que vem do IIBA, você retornar com a gente define um novo tema aí e a gente volta a conversar sim, tá? Vai ser um prazer. Você é de casa, entendeu? Participe com a gente sempre que você puder, como ouvinte ou como palestrante, acho que agrega muito para a gente aqui. E Fique, agradeço teu tempo, tua disposição aí. E a todos também aproveitem essa promoção que ele deixou, né? Quem quiser
o voucher ali ele vai me mandar, só me procurar que eu disparo esse de 50% para vocês. Beleza? Gente, super obrigado. Eu achei que eu ia ficar com sono aqui, porque eu geralmente sou de dormir cedo e acordar cedo, mas eu me empolgo nesse assunto, tá? Então, eu acabei me empolgando aqui e adorei falar com vocês, adorei as perguntas. Espero ter atendido as expectativas aí, fico feliz. E olha, fica realmente o convite se vocês puderem participar do evento, que esse evento é muito legal, tá, gente? É muito legal. E vocês tiverem a chance de participar, a comunidade que já está nesse mundo é divertida, a gente troca muito, e é uma comunidade engajada, sabe? Então, assim, é um público bem, e a gente promove esse evento não só para ficar fazendo palestra, sabe? Tem muita troca, muito network, muito painel. Dá uma olhada lá na agenda depois, vocês vão gostar. Beleza, galera. Obrigado, Ricardo. Até a Obrigado próxima. vocês. Boa Boa noite. noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Obrigada. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Obrigada, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Tchau, Muito tchau. obrigado, muito obrigado. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. valeu. Obrigado, gente. Boa noite.